No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um filme que nesse momento, no momento em que eu gravo esse vídeo, está no top 10 da Netflix, um dos mais avaliados, o filme baseado na obra de Augusto Cury e chama-se Vendedor de Sonhos. Se você é workaholic, você é uma pessoa que acredita que o sucesso está diretamente ligado ao dinheiro, eu tenho certeza que esse filme pode mudar o teu conceito. Roda a vinheta. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso receber você por aqui. Hoje eu quero falar sobre um filme que acabou, de uma certa forma, eu acabei me identificando com esse filme porque eu passei por histórias um pouco parecidas com a história que tem nesse filme. Eu estou falando de O Vendedor de Sonhos. É um filme que é baseado, como eu falei no início, na obra de Augusto Cury. Muita gente já leu Augusto Cury, talvez ele seja aí um dos autores, se não o autor, o escritor mais lido do Brasil, não sei, mas ele vendeu milhões de cópias e talvez você já tenha ouvido falar nesse nome, provavelmente. E eu confesso que eu já li alguns livros de Augusto Cury, vários, mas eu não cheguei a ler esse livro Vendedor de Sonhos. Porém, ontem eu assisti o filme Vendedor de Sonhos, justamente com o intuito de trazer aqui algumas considerações, né, do ponto de vista emocional, e a gente vai falar um pouco sobre isso agora. O filme, antes eu quero te dar o aviso do spoiler, né, porque se você não assistiu o filme ainda, é bom que você salve esse vídeo aqui, que embaixo no YouTube tem um botão de salvar, você pode clicar, e aí, posteriormente, depois que você assistir o filme, você vem assistir esse vídeo aqui. Apesar de que eu estou falando dessa questão de spoiler, mas o filme em si, o desfecho do filme, eu diria que nem é mais o mais interessante. Eu acho que os ensinamentos que você tem durante o filme, eles são de extrema importância. É um filme que talvez aí, para você adquirir todo o ensinamento que ele te passa, talvez você tenha que assistir mais de uma vez. Eu, por exemplo, acabei separando aqui algumas frases para a gente comentar sobre elas, né? Para a gente fazer algumas considerações, dissertar um pouco sobre essas frases. Mas são frases, por exemplo, se eu fosse pegar todas as frases do filme, esse vídeo aqui daria tipo 1 hora no mínimo. Então, apesar de eu ter feito o alerta de spoiler, se você quiser, você pode assistir esse vídeo aqui e depois assistir o filme. Eu acho que não vai perder a graça, né? Isso é minha opinião. Mas, enfim, fica a seu critério. Bom, primeiro eu queria falar por que eu me identifiquei com esse filme, né? Eu tinha essa mentalidade há muito tempo atrás, eu tinha uma mentalidade de que eu tinha que ser um cara extremamente milionário e que eu ia ter rios de dinheiro, né? Ia ser um cara de muito sucesso, e eu compreendia o sucesso como uma pessoa que tem um carro na garagem, vários carros na garagem, que tem um apartamento, vários apartamentos, né? Uma casa de campo, uma casa na praia e tal, e consegue viajar de helicóptero e por aí vai. Então, uma pessoa que, enfim, consegue ser de extrema relevância no mundo corporativo, digamos assim, né? No mundo business. Então, eu tinha muito essa mentalidade e durante anos da minha vida eu me preparei para isso, né? Só que em determinado momento da minha vida eu percebi, quando eu estava avançando nos cargos, eu cheguei a ser gerente, pessoa jurídica de um grande banco, né, de porte nacional, e logo quando eu cheguei a me tornar gerente, quando eu fui promovido, eu comecei a partir dali a perceber que definitivamente não era aquilo que eu queria para minha vida. E eu vou te explicar por que agora. Porque de fato eu comecei a perceber que as pessoas que estavam em níveis acima, como gerente geral, superintendentes, eles tinham diversos problemas assim no casamento, né? Tinham problemas familiares. Eu lembro de pessoas, por exemplo, mulheres, na verdade, gerente geral, que engravidou e ficou completamente preocupada, transtornada porque engravidou, porque sabendo ela que estava grávida, ela não poderia mais tomar clonazepam ou Rivotril para dormir, né? Então já havia se tornado uma coisa extremamente normal. Eu lembro de um dia em que o banco ele permitiu que os funcionários levassem, acho que foi no Dia das Crianças, ele permitiu que os funcionários levassem essas crianças para passar um dia com os seus pais no trabalho, para conhecer o trabalho dos pais. Foi um dia completamente diferente e eu lembro que uma gerente geral teve que ligar para, isso é outra gerente geral, teve que ligar para a casa dela para perguntar à secretária, à babá que cuidava dos filhos dela, o que é que os filhos dela comiam, porque ela não sabia o que é que os filhos dela comiam, né? E era uma pessoa completamente workaholic, uma pessoa que tinha pretensões de chegar a cargos muito altos. E o que acontece? Eu comecei a observar tudo isso, né? Divórcios, pessoas com casamentos completamente destroçados, pessoas que trabalhavam até mais ou menos umas 10 horas da noite, estavam de 7 horas da manhã no trabalho, e eu olhava para tudo aquilo e eu falava, não
não é definitivamente isso que é o mais importante da minha vida. Nesse período eu comecei a fazer algumas reflexões, eu comecei a conhecer um pouco mais o campo filosófico, né, com todo aquele pessoal do Clóvis de Barros Filho, Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal. Isso eu estou falando aí aproximadamente de 2012. E aí eu comecei a refletir sobre questões mais profundas da vida, né? Eu comecei a refletir sobre o que era realmente importante, verdadeiramente importante, quais eram os meus valores. E a partir daí eu entrei numa crise existencial muito profunda que durou por volta de mais ou menos uns 3 ou 4 anos. Eu desisti, abandonei essa carreira. Depois eu montei um negócio, né? Um negócio que eu tenho ainda hoje, mas definitivamente acabou não sendo mais a prioridade da minha vida. E por que eu estou falando tudo isso aqui? Eu estou falando porque isso tem muito a ver com o filme. O filme fala sobre um psicólogo que ele é muito bem renomado, né? Chegou basicamente ali no topo da carreira, mas a família dele está completamente destruída. Ele não dá atenção ao filho. O filho está com problemas emocionais fortíssimos, né? Utilizando bebida, talvez ali utilizando drogas. O filme, eu acho que acaba não deixando isso de uma forma muito explícita, mas o filho está com traumas, com problemas emocionais fortíssimos. O pai é extremamente ausente porque é um psicólogo que tem que trabalhar várias horas por dia, e o que acaba acontecendo é que ele chega a uma fase da vida dele que ele decide se matar. E quem é que salva essa pessoa, esse psicólogo renomado? Quem salva é aparentemente um mendigo, né? Ou um minimalista, digamos assim, uma pessoa que também já havia sido um CEO de uma grande empresa, já havia ocupado um alto cargo dentro de uma grande instituição ou grandes instituições, e definitivamente ele acabou percebendo, após passar por uma tragédia familiar, ele acabou percebendo que aquilo não era o mais importante da vida dele. Então é uma história muito contemporânea, porque hoje todo mundo está correndo contra o tempo, hoje todo mundo está querendo ser o milionário, né? A marketing digital vende isso para você, a área de coaching vende isso para você, a igreja vende isso para você, né? Que seu ministério pode crescer e você ser um milionário e tal. Então todas as áreas da sociedade, elas estão contaminadas com essa mentalidade que é extremamente superficial, e muitas vezes nós somos ricos emocionalmente, nós temos tudo o que precisamos e não damos valor a isso porque estamos buscando alguma coisa que é completamente trivial. O que acontece é que a maioria das pessoas acaba abrindo mão da sua felicidade, abrindo mão da sua família para justamente correr atrás do dinheiro, e ela imagina que a solução para a vida dela está justamente no fato dela ganhar dinheiro. Eu lembro de um outro livro de Augusto Cury que fala sobre a oração do Pai Nosso, e ele falava que o fato de Jesus começar essa oração como um pai é justamente buscando uma intimidade com Deus e deixando evidente que Deus gostaria de ter uma intimidade com a gente. Por que eu estou falando isso aqui? Porque ele relata no livro um caso de um paciente que ele teve, que era um homem de negócios, um homem muito rico, mas era um homem que era completamente distante emocionalmente dos filhos dele. Então ele se sentia completamente depressivo, entristecido, porque os filhos só se aproximavam do pai para pedir coisas e nunca perguntavam ao pai como é que ele estava se sentindo. Nunca perguntavam como é que tinha sido o dia dele. Perguntas simples, né, que você pode fazer para um pai, para uma mãe, para um esposo, para um filho, para uma esposa, para alguém que você ama. E muitas vezes você está numa correria tão grande que você não consegue lembrar dessas coisas pequenas. E um dos fatos que mais me doeu enquanto eu estava, né, voltando um pouco para minha história, um dos fatos que mais me doeu quando eu estava com toda essa mentalidade, né, workaholic, de que eu tenho que chegar na diretoria, na superintendência de um banco e tal, e que eu tenho que ser um famoso homem de negócios, aconteceu um certo dia que eu, morando com o meu pai, no final da noite, meu pai chegou para mim, antes dele dormir, ele chegou para mim e disse basicamente o seguinte: Marisson, ele falou até de uma forma um pouco irônica, né? Mas eu vi nos olhos dele que ele estava um pouco chateado, muito chateado com isso, inclusive. Ele falou: Marisson, vou te contar um segredo, alguma coisa assim que ele falou. Hoje é meu aniversário. E aí eu fiquei com a cara no chão, porque, enfim, eu tinha esquecido, o ritmo de trabalho estava tão acelerado que eu tinha esquecido completamente que era aniversário do meu pai. Então, de fato, as pessoas acabam, o filme traz esse conceito, né, de que as pessoas acabam correndo atrás de coisas que são triviais e elas acabam abrindo mão daquilo que é essencial.
E o filme acaba trazendo também várias frases que são marcantes e extremamente profundas, né? Então eu trouxe algumas frases aqui, algumas poucas frases aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, para a gente conversar um pouco sobre isso. Uma coisa interessante que ele fala é basicamente o seguinte: você acha que consegue fugir a vida inteira de você mesmo? Né? Isso pode parecer uma coisa muito simples, mas é o que a grande maioria, a esmagadora maioria das pessoas faz. Por isso que as pessoas não gostam de ficar sozinhas, por isso que as pessoas não gostam de meditar, por isso que as pessoas não gostam da solidão. Porque quando você está sozinho, quando você está meditando, quando você está excluído das outras pessoas e está em silêncio, você precisa lidar com a única pessoa que vai acompanhar você até o final da vida, que é você mesmo. E aí você precisa entender os seus pensamentos, as suas questões, acaba vindo à tona todas as questões que estão lhe incomodando. As pessoas têm um mecanismo de defesa, que é a negação. Elas negam que estejam feridas por determinada circunstância, por determinada situação. Elas negam que tenham trauma. Se você falar a uma pessoa hoje que ela tem trauma, e todo mundo tem trauma, e tem vários traumas, se você diz a uma pessoa que ela tem um trauma numa determinada área, é quase que como se você estivesse ofendendo uma pessoa, né? Então as pessoas acabam fugindo de si, quando na verdade a primeira pessoa que você deveria desejar a companhia era a sua própria companhia. Uma outra frase interessante que ele fala no filme é basicamente assim, ó: o ontem passou, temos o hoje na nossa frente e você pode fazer dele o que você quiser. Então aí tem uma questão interessante, por exemplo, eu posso utilizar isso como para falar como gratidão, né? O ontem passou, temos o hoje na nossa frente e você pode fazer dele o que quiser. Então que coisa maravilhosa que o ontem passou. Eu utilizo muito isso para dormir. Quando eu tenho um dia basicamente estressante, que eu vou dormir, eu fico falando para mim mesmo de uma forma mental: olha, tudo que aconteceu hoje já foi, já passou e você não pode fazer absolutamente nada sobre isso. Agora descansa a tua mente e o teu corpo, que amanhã vai ser um novo dia. Então eu fico repetindo isso para mim e de certa forma isso me acalma e me ajuda a dormir. Uma outra questão que você pode entender aí por exemplo, agora chegou hoje, né? E você pode fazer dele o que quiser. Então, que coisa boa que você pode fazer diferente do que você fez ontem. Você pode errar menos, você pode corrigir alguma coisa que você fez, você pode alterar um comportamento, você pode mudar o seu hábito, né? E uma outra questão que nós podemos falar sobre essa frase é basicamente a felicidade. Ela está muito ligada ao presente, à sua capacidade. Isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas percebem, mas a felicidade ela está muito ligada à sua capacidade de vivenciar as coisas simples do presente. Não tem segredo nisso. É a sua capacidade de vivenciar o agora e ser grato às coisas simples que acontecem agora e curtir de verdade o que está acontecendo agora é o que vai definitivamente te transformar numa pessoa feliz. Se você pega o Eckhart Tolle, né, eu já falei nesse canal sobre isso, ele tem um livro chamado O Poder do Agora, que ele fala justamente sobre isso. Ele trata ali de questões espirituais, mas é basicamente isso, né? A questão de você aprender a não dar vozes, por exemplo, ao que está no passado, a não dar ouvidos, na verdade, às vozes que te levam para o passado, aos pensamentos que te levam para o futuro, te deixando completamente ansioso. Se você pega o livro 10% Mais Feliz, do Dan Harris, também fala um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão de você aprender a controlar a tua mente, porque existem pensamentos que vão te levar para o passado e vão te levar para o futuro, e eles fazem isso o tempo todo, e tudo isso rouba a tua felicidade. Se você pega, por exemplo, o jeito Harvard de ser feliz, você vai ver, por exemplo, Eckhart Tolle falando sobre essas emoções positivas, que ele considera no livro como felicidade, sendo emoções positivas, e ele está falando justamente sobre o sentimento de gratidão. Ele está falando sobre coisas pequenas, na verdade, que você pode sentir a respeito do seu agora, do seu hoje. Então, definitivamente, inquestionavelmente, uma das maiores causas da felicidade é justamente a sua capacidade de você entender que o passado já foi, de que o futuro ainda não foi construído e que só lhe resta o presente, só existe o presente na sua vida. Então essa frase falou muito forte comigo, né? O ontem passou, temos o hoje na nossa frente e você pode fazer dele o que você quiser. Outra frase interessante seria: o primeiro a ser beneficiado pelo perdão é aquele que perdoa e não perdoado.
né? Isso aí a gente pode conversar um pouco sobre a ótica da neurociência, por exemplo. Outro dia eu ouvi um pensamento que eu acredito que tenha sido, essa frase eu acredito que tenha sido de William Shakespeare, que ele fala basicamente que o rancor é um pouquinho de veneno que você toma todo dia esperando que outra pessoa morra. E aí a gente pode analisar isso através do ponto de vista da neurociência, porque quando você não perdoa alguém, quando você tem rancor, por exemplo, toda vez que você pensa no que aconteceu e você relembra isso com muita frequência, a tua mente ela não sabe diferenciar o que é uma imagem mental e o que é uma realidade. Então existe uma área primitiva do teu cérebro que quando você relembra a situação e você não perdoou aquela situação, aquela pessoa, você não conseguiu superar aquilo tudo, você vai produzir neurotransmissores que são prejudiciais para a tua mente e para o teu corpo, e são neurotransmissores que são produzidos como se aquilo estivesse acontecendo naquele determinado momento. Então você está adoecendo a tua mente e o teu corpo, neurofisiologicamente falando. Nós podemos considerar que você no mínimo vai estar próximo de uma síndrome do pânico, vai estar cada vez mais próximo de uma depressão, fora que já existem relações diretas, né? Já existem estudos que mostram relações diretas, inclusive da falta de perdão com o câncer. Existem estudos que mostram relações diretas da falta de perdão com fibromialgia, que até hoje a medicina convencional considera que é uma doença que não tem cura. Então eu poderia citar várias doenças aí que a falta de perdão acaba trazendo para você, e muitas vezes a pessoa que te ofendeu nem lembra mais de você e você vai ter que conviver com aquela pessoa, mesmo ela estando distante, mesmo inclusive ela já tendo morrido, você vai ter que conviver com aquela pessoa até o final da sua vida se você não perdoar. Então essas foram 3 frases, para o vídeo não ficar muito longo, foram 3 frases aí que a gente trouxe, mas o filme vale a pena você assistir, porque tem várias frases no filme que são extremamente marcantes. Eu considero que, tecnicamente, o filme não é bom, tá? Ele não chega a ser um filme chato, mas a dinâmica eu achei que poderia ser melhor, a trilha sonora eu achei que poderia ser mais marcante, enfim, é um filme que, para mim, tecnicamente falando, eu não consideraria como um filme bom, mas o conteúdo do filme é muito rico e vale sim a pena você assistir, tá? Então, espero que você tenha gostado dessa análise. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você receba aí as nossas próximas notificações e ajuda esse canal a ser propagado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam dessas informações e assim você também vai estar ajudando essas pessoas a se atentarem para as questões emocionais de uma forma muito dinâmica, de uma forma muito leve, que é o que a gente tenta fazer aqui no nosso canal, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo.